Fala galera, professor Moisés Sky aí para o Colégio Prisma e mais uma mega aula aí para o primeiro ano do ensino médio. Hoje, duas partes interessantes aí da cinemática: composição de movimentos com arrastamento, e já dentro da composição de movimentos a gente tem a introdução ao movimento circular uniforme. Beleza? Vamos nessa então. Legal que a condição de arrastamento, né? Por exemplo, quando você tem um barco, um avião em relação à resistência do ar, ou barco em relação à correnteza das águas, né? Você usando soma vetorial, você pode achar o vetor resultante, que seria a velocidade relativa do barco em relação às águas ou do avião em relação à resistência do ar. Isso aqui é bem tranquilo, mas a primeira coisa que a gente tem que saber é uma regra de Galileu, né? Não importa o tipo de movimento, se ele está perpendicular às margens, se ele está a favor da correnteza, se ele está contra, o tempo em cada parte do movimento ele é o mesmo, ou seja, isso aqui a gente chama de princípio da simultaneidade de Galileu. A gente vai ver bem esse princípio mais tarde na matéria de lançamentos, tanto no lançamento horizontal como no lançamento oblíquo. O que é interessante aqui, eu fiz um desenho, depois eu vou falar desse desenho que tem a ver com a terceira parte aqui, não com a primeira e com a segunda. Mas se eu tenho a água e eu tenho o barquinho ele está a favor da correnteza. Para você achar a velocidade relativa, ou seja, resultante entre eles, basta você somar a velocidade do barco e da correnteza. Muito fácil, cara, porque a favor eu tenho dois vetores no mesmo sentido. No mesmo sentido, para achar o modo da resultante, você soma. Agora, por exemplo, se eu tenho um barco, ele está contra a correnteza, está na cara que eles têm sentidos opostos. Sentidos opostos na parte vetorial, você diminui para achar a resultante. Aí vai ser a velocidade do barco menos a velocidade da correnteza. Isso ambos na mesma direção. Mesma direção, mesmo sentido, no primeiro caso você soma. Mesma direção, mas sentido contrário você diminui. Agora, se o barco ele for tentar atravessar o lago, ou sei lá, um rio, no qual ele tem margens opostas aqui, aí tem que tomar cuidado. Porque, por exemplo, o barco está indo perpendicularmente às margens aqui. Só que devido à correnteza que está indo na horizontal para a direita, ele sofre uma deflexão, usando a regra vetorial, né, VB mais VC, você vai achar a velocidade resultante aqui formando um polígono na diagonal. Então você não vai atingir esse ponto aqui que você quer, você vai atingir mais para frente. O que é interessante disso? Ele vai pedir para você encontrar essa velocidade resultante aqui entre o barco e a velocidade da correnteza, quando o barco está se movimentando perpendicularmente às margens. Basta você usar o teorema de Pitágoras, porque forma um triângulo, um triângulo retângulo, onde VR ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado. O que é interessante? É aí que você pode usar bem o princípio da simultaneidade de Galileu. Por quê? O tempo nessa direção, o tempo nessa direção e o tempo nessa direção é o mesmo. Então, às vezes, ele pode perguntar: qual o comprimento que eu andei na diagonal? Se eu souber a velocidade relativa e eu tiver o tempo, só usar a equação da distância. Distância e velocidade vezes o tempo. E qual o comprimento no qual a correnteza está indo na horizontal? Se você tiver o tempo na horizontal e a velocidade da correnteza, basta você multiplicar um pelo outro, você vai também achar essa distância. Lembrando que o tempo na horizontal, da vertical ou da diagonal é o mesmo. Eles são simultâneos os eventos. Isso aqui a gente chama de simultaneidade de Galileu. Então é bem fácil. No mesmo sentido, na mesma direção, soma. Mesma direção, mas sentidos opostos, você vai diminuir. E quando ele está perpendicular, ele vai cair na diagonal, então você tem que fazer o teorema de Pitágoras. Beleza? Vamos para o movimento circular uniforme agora. A palavra de estudo, movimento circular uniforme, movimento curvilíneo uniforme, né? A palavra uniforme quer dizer o quê? Que o módulo da velocidade é constante. E o módulo da velocidade angular é constante. Por que angular? Porque quando você está girando, o ângulo também está variando em relação ao tempo. Nesse movimento, devido à variação no vetor velocidade em relação à direção, aparece uma nova aceleração que é perpendicular ao vetor velocidade, que a gente chama de aceleração centrípeta. Ela sempre faz 90 graus com o vetor velocidade no movimento circular, e ela pode ser calculada de dois jeitos. Ou é o quadrado do valor da velocidade, que é sempre o mesmo, o modo da velocidade é sempre o mesmo, pelo raio, ou é o quadrado da velocidade angular, que também é sempre a mesma, vezes o raio. Então tem que ver no exercício o que ele vai dar. Se ele vai dar a velocidade linear, que agora tem um novo nome, a velocidade tangencial é chamada de velocidade linear, ou a velocidade angular, no qual o ângulo está variando. Só toma cuidado que tanto a velocidade angular como a unidade de ângulo, na física a gente usa o radiano, a gente não usa muito o grau, tá? Então, só para não esquecer, quem não lembrar lá da matemática, que 180 graus equivale a π radiano. Às vezes vocês vão ter que fazer essa transformação aí. Professor, mas ele não deu a velocidade angular pronta, eu posso calcular? Posso! Eu tenho duas formas para calcular a velocidade angular.
Ou ele é 2π vezes a frequência. Por que 2π? Porque eu estou dando uma volta completa, e uma volta completa, se π é 180, 2π é 360. A frequência é o quanto de voltas que eu dou em relação ao tempo. Ou 2π sobre o período. O período é o tempo para dar uma... Desculpa. Tempo para dar uma volta completa. Então, no exercício ele pode dar a frequência ou o período. Ah, professor, ele não deu a frequência e período. Como que eu posso calcular um em relação ao outro? Cara, a frequência e o período eles são inversamente proporcionais. A frequência é o inverso do período e o período é o inverso da frequência. Então, por exemplo, se eu calcular o número de voltas pelo tempo, eu estou achando a frequência. O período vai ser 1 sobre esse valor que eu calculei. Se eu achar o tempo para dar esse número de voltas, esse vai ser o período. A frequência vai ser 1 sobre o valor desse período que eu calculei. Lembrando que o período tem que estar em segundos no sistema tradicional e a frequência em hertz. A velocidade angular no sistema tradicional tem que estar em radianos por segundo. Então esse cara vai ter que estar em hertz e esse cara vai ter que estar em segundos. Aceleração em metros por segundo ao quadrado, ou esse cara vai ter que estar em metros por segundo e o raio em metros, ou aqui em radiano por segundo e aqui em metros. Por quê? Se você alterar alguma unidade aí, vai dar errado a sua conta. Então está aí, aula de arrastamento, ou seja, de movimento de barco ou avião em relação a alguma força de resistência, e movimento circular uniforme. Agora eu vou fazer um exercício para vocês, tá? Da página 26, ele é sobre arrastamento, é o exercício, não, desculpa, página 75, ele é o exercício número 4, página 26, nada a ver, página 75, número 4. Vai aparecer aí na telinha para vocês. Enquanto eu apago o quadro. Bom, o exercício número 4 da página 75. Vamos lá. Ele não dá desenho nem nada, ele só dá teoria. Seguinte, um homem deseja atravessar um rio de 3 km de largura. Desenho. Em um trecho de um curso retilíneo. Para tanto, usa um bote inflável a motor, que trafega perpendicularmente, ó, o terceiro caso de arrastamento, perpendicularmente à direção da correnteza, atingindo a margem oposta a 4 km. Meia hora após a partida. Qual é o deslocamento realizado pelo bote em relação às margens? Então, eu quero o deslocamento. Então, vai assim, aqui, beleza. Ele levou meia hora nisso. Aí letra A, são duas letras aí para responder. Qual é o deslocamento realizado pelo bote em relação às margens? Muito tranquilo, galera. Olha aqui, só usar a regra do triângulo. Ele deu 3 km na vertical, 4, que era um comprimento de uma margem aí, né? Eu quero esse cara aqui. Só usar o teorema de Pitágoras, que é um triângulo pitagórico aqui, ó. Em vez de V, você coloca D, cara. Dá na mesma. D ao quadrado, 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ou seja, D ao quadrado igual a 9 mais 16. Você pode fazer com distância em vez de velocidade. Geralmente ele pede mais as velocidades, né? Pediu a distância, não tem problema. 9 mais 16, 25. Tira a raiz quadrada. Ou seja, esse deslocamento, essa distância que ele andou aí na diagonal, né, é de 5 km, moleza. Tá aí a letra A. Agora a letra B. Qual é a velocidade do bote em relação às margens? Como eu tenho a distância que ele percorreu, o deslocamento que ele fez, né, em relação às margens, fácil, velocidade é essa distância pelo tempo. Lembra que o tempo não importa, ele é o mesmo para todos os tipos de movimento, na vertical, na horizontal e na diagonal. Ou seja, 5 dividido por meio, 10 km por hora. Essa é a velocidade que ele pediu. Tá aí, um exercício tranquilo de arrastamento, só saber vetor, cara, e velocidade média. Beleza? Aquele abraço, fica com Deus, hein? Até a próxima.